seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Refinaria Riograndense processa carga com matéria-prima 100% renovável. Um panorama atual do transporte público no município do Rio Grande. O governador do estado se reúne com o ministro da Fazenda em Brasília. E ainda, desafios climáticos antecipam a queda na produção de azeite para a safra de 2024. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje com as informações do município do Rio Grande. O secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro, conversou com a gente e fez uma atualização sobre o panorama do transporte aqui no município. Confira. Há mais de um ano, o sistema de transporte coletivo de Rio Grande vem passando por diversas modificações. Para fazer um balanço sobre o cenário atual do sistema, conversamos com o secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro. O transporte coletivo em Rio Grande, ele vem ainda, desde o ano passado, sofrendo essas mudanças em relação à troca da empresa, onde passou a Transpessoal a executar 100% do transporte município. Nós estamos beirando aí 800 mil passageiros por mês, então é um número dentro do cenário. Poderia ser melhor, mas a gente considera que foi um número que teve uma melhoria em virtude de várias mudanças que a gente vem fazendo desde o ano passado, aquisição de ônibus novos por parte da empresa, nova bilhetagem. Apesar dos avanços e das iniciativas para melhorar o transporte coletivo na cidade, ele reconhece que o sistema tem problemas, mas garante que a secretaria estuda alternativas para qualificar o serviço ofertado à comunidade. Sabe que o transporte coletivo tem problemas, a gente é consciente disso. Nós temos um município que tem mais de 126 mil carros registrados no município. Muitas motos, muitas formas, então, e o município tem poucas vias alternativas de entrada e de saída. Então, impacta o transporte coletivo. Se eu atrasar 5 minutos numa viagem, 10 minutos na outra, 8 na outra, eu tenho um atraso de 20, 30 minutos no horário do pico. No horário do pico, o transporte coletivo está junto com os carros. Esse é um debate que nós queremos trazer para a nossa cidade. Eu defendo particularmente que em alguns horários de pico, várias vias da cidade tenham restrição de estacionamento e passa a ser uma via expressa do transporte coletivo. E esse é um debate que eu quero trazer nos próximos dias, nos próximos meses, com toda a nossa comunidade. Castro também destacou a importância da população realizar as reclamações referentes a atrasos ou não cumprimento de viagens aos canais oficiais da Secretaria. O nosso sistema de bilhetagem, ele nos dá um grau altíssimo de dados diários e individualizados por veículo. Então a gente consegue saber uma determinada linha e horário, quantos passageiros embarcaram, quantos desceram, qual foi a lotação máxima do veículo. E nós temos diariamente um servidor da secretaria na frente de duas telas de computador, tendo uma o GPS e o outro os horários e a fiscalização disso, e atende o nosso cidadão também pelo WhatsApp, que é o 3233-8431 e o 156. Então, qualquer problema no transporte coletivo, o cidadão pode entrar em contato com a secretaria diretamente nesses números e nos passar a demanda. E hoje trazemos informações preocupantes sobre a safra de olivas em 2024, com eventos climáticos atuais que prometem impactar significativamente a produção. Ontem, durante o 28º Congresso Brasileiro de Fruticultura, sobre a produção de safra de 2023. Confira. A temporada das oliveiras tem início em fevereiro de 2024, mas os desafios enfrentados durante o inverno e a primavera deste ano já sinalizam que a produtividade não alcançará os patamares do último ano, que registrou a produção de 580 mil litros de azeite no estado. O coordenador da Câmara Setorial,
Paulo Lippe destacou que o inverno apresentou uma das menores taxas de unidades de frio dos últimos anos. Somado a 3 ciclones e chuvas intensas no mês de setembro, eventos desfavoráveis para a cultura das oliveiras. Segundo o consultor em olivicultura, Fabrício Carlotto, em perspectivas otimistas, estima-se uma redução de 30% na produção em comparação com a safra de 2023. O Rio Grande do Sul, responsável por 75,5% da área colhida no país, é o maior produtor brasileiro de olivas, com uma área plantada de mais de 5.600 hectares. Na safra de 2023, a produção do estado alcançou pouco mais de 6.000 toneladas, com um rendimento médio de quase 2.000 quilos por hectare. Destaque para os municípios da metade sul do estado, como Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul e Dom Pedrito, que lideram a produção, e Viamão, na região metropolitana, que aparece em 4º lugar. Além disso, a supervisora de informações agropecuárias do IBGE no Rio Grande do Sul, Fernanda de Mello, apresentou dados do levantamento sistemático de produção agrícola, revelando a importância da olivicultura para a economia local. A reunião contou também com a participação de representantes de diversas entidades, fortalecendo o diálogo entre diferentes setores envolvidos na olivicultura. E agora a refinaria de petróleo rio-grandense, com tecnologia da Petrobras, alcançou um feito histórico ao processar pela primeira vez 100% de óleo de soja em uma unidade refino industrial. O teste realizado entre o fim de outubro e o início de novembro marca uma nova fronteira mundial para o biorrefino. A tecnologia, desenvolvida no Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras, permite o uso de matéria-prima 100% renovável, gerando produtos petroquímicos integralmente renováveis. O processamento de matéria-prima 100% renovável em uma unidade de craqueamento catalítico fluido é inédito no mundo. Com o sucesso deste teste, a refinaria de petróleo rio-grandense está se preparando para a produção de insumos petroquímicos e combustíveis renováveis, como combustíveis marítimos e propeno. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, destacou a importância da transição energética, afirmando que estão produzindo derivados típicos de petróleo a partir de óleo vegetal, combinando inovação e transição energética em benefício do Brasil. Os catalisadores utilizados no teste foram produzidos em parceria com a fábrica carioca de catalisadores. O teste foi possível devido a um acordo de cooperação assinado em maio de 2023 entre as empresas que têm participação acionária na refinaria de petróleo rio-grandense. O próximo passo será um segundo teste programado para junho de 2024, envolvendo coprocessamento de carga mineral com bioóleo, gerando propeno, gasolina e diesel, todos com conteúdo renovável. Com a comprovação da tecnologia em escala industrial, a refinaria de petróleo rio-grandense estará capacitada a explorar alternativas de negócio para a produção de produtos renováveis, enquanto a Petrobras terá novas opções a avaliar em suas refinarias. Vamos para as informações do tempo. Quinta-feira de tempo firme na maioria das cidades aqui do estado. A possibilidade de chuva fica para o município de Venâncio Aires. Vamos conferir a previsão de hoje. Em Rio Grande, a tarde será de sol com muitas nuvens e sem possibilidades de chuva. E os ventos ficam em 23 km por hora à tarde. Já a umidade segue alta em 92%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 17 graus a mínima.
São José do Norte, a previsão é de sol com muitas nuvens também e sem riscos de chuva para o período da tarde. Os ventos podem chegar em 27 km por hora. A umidade se mantém alta em 80%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a previsão é de aberturas de sol à tarde e não há possibilidades de chuva. Os ventos ficam em 20 km por hora. A umidade hoje está alta e pode chegar em 60%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em Camaquã também à tarde será de sol com muitas nuvens e sem chances de chuva. Os ventos ficam em 19 km por hora e a umidade fica mais alta hoje e pode chegar em 60%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 17 graus a mínima. A tarde em Venâncio Aires será de sol com algumas nuvens e com possibilidades de chuva para o período da tarde, cerca de 15 milímetros. Os ventos ficam em 13 km por hora, já a umidade fica em 95%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 17 graus a mínima. Hoje trazemos um importante encontro que aconteceu em Brasília. O governador Eduardo Leite esteve em reunião ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir ajustes cruciais na cobrança de dívidas dos estados com a União. A pauta inclui também pontos fundamentais da proposta de reforma tributária, que está em tramitação no Congresso Nacional. Esse texto, que passou por modificações no Senado, está prestes a retornar para uma nova votação na Câmara dos Deputados. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, trouxe os detalhes dessa reunião, que pode impactar diretamente nas finanças dos estados e nas políticas tributárias do nosso país. Nesta região sul e sudeste, nós não temos fundo constitucional, nós não temos incentivos específicos para desenvolvimento dos setores econômicos e ainda temos que fazer um pagamento elevado dentro dos nossos orçamentos da dívida com a União. Fica especialmente desigual, desequilibrado o jogo e entendemos que nos força a puxar o freio de mão nas nossas despesas de capital e nos investimentos fundamentais para ajudar o Brasil a se desenvolver. Então, nós estamos demandando ao ministro que, junto da sua equipe técnica, promova os estudos necessários para o quanto antes possamos fazer uma alteração no formato dos encargos que estão acoplados aos indexadores da dívida junto à União, que hoje já foram no passado de IGPDI mais 6 a 9%, hoje são IPCA mais 4%, mas que tem encargos vinculados à Selic, e com a Selic no patamar em que está, fazem com que os nossos estoques da dívida cresçam muito fortemente. Os casos do Rio Grande do Sul, que tem um estoque de dívida de 90 bilhões de reais, que este ano está subindo quase 10 bilhões de reais, o estoque da dívida do Estado, por conta da alta da Selic, que estava até 2, 3% há pouco tempo e que foi a 13% recentemente. Então, isso, se não for endereçado, vai significar o sufocamento de estados importantes da federação na sua capacidade e, consequentemente, punirá a federação como um todo, o país como um todo, porque estados importantes, industrializados, que têm participação relevante na economia, ficam cerceados de dar uma contribuição maior para o desenvolvimento do país. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.